Bárbara, para a gente começar, a gente tem essa foto emblemática, né, que é de você hasteando a bandeira no primeiro dia de aulas, que é a data que a gente celebra os aniversários da universidade, dia 13 de março, no caso de 1970. Mas antes da gente falar desse dia, eu queria que você fizesse um exercício, se você consegue lembrar, quando que a UFSCar passa a existir para você? Quando que você ouve falar da UFSCar pela primeira vez? Pois é, eu fiz cursinho em São Paulo, né? E o vestibular naquela época, eu estou falando aqui 69, né? Ele era descentralizado, então tinha Mapofei, que eu queria fazer engenharia. Então, que era um vestibular que pegava Poli, Mauá e FEI, e depois o resto você tinha que ficar garimpando, viajando para Campinas ou para outros lugares. Eu não tinha muita grana, né? Então, até tive que trabalhar para juntar o dinheiro para fazer cursinho. E aí, quando eu prestei minha FEI, eu não entrei na Poli, eu entrei na FEI. E eu não ia ter condições de pagar. Então, para mim, já era fora. Aí, as perspectivas que eu tinha era Itajubá, tentar uma federal. As federais não eram nem conhecidas no estado de São Paulo. Quando eu fazia curso, ninguém falava em universidades federais. E aí surgiu um cartazinho sobre a UFSCar. Aí eu fui perguntar com mais alguns amigos. Aí fiquei sabendo que era uma universidade nova no interior de São Paulo, em São Carlos, que também eu não tinha grandes... Sabia da USP, mas não tinha grandes referências. E era baratinho para fazer inscrição, porque a gente pagava por cada vestibular. E aí juntamos uns 4, 5 amigos que estavam fazendo cursinho e viemos para fazer inscrição aqui. Né? Eu lembro que eu fiz inscrição, era no centro de São Carlos, tinha uma casa lá. Porque isso era 1969 ainda, 69. Né? E depois vim para fazer o vestibular. E o vestibular aqui, inclusive, a coisa era muito precarizada no começo, né? Não tinha... Nós fizemos... O vestibular era feito no ginásio, acho que o único ginásio que existia na cidade, que era o ginásio do São Carlos Clube, o ginasião ali. Então, as carteiras colocadas, tudo ao contrário, ficava olhando para cima. E um ginásio que tinha muita pomba, que ficava voando de vez em quando, fazia a obra de arte em cima do coitado que estava fazendo o vestibular. As instruções, eu lembro até hoje que quem dava instrução para os alunos ali, na voz, era o Tolentino, que era uma pessoa que tinha uma voz muito potente, que ficou marcado isso. Então, ele que dava as instruções... Mário Tolentino, né? Mário Tolentino. Então, foi assim que eu conheci a existência da UFSCar e vim prestar o vestibular aqui. E você queria fazer engenharia, e aí vem fazer engenharia de materiais, que era algo que você não tinha a menor ideia o que fosse, provavelmente. Na realidade, né? Eu prestei os dois. Tinha licenciatura em ciências, né? Isso, e o vestibular era separado. De manhã era para engenharia e à tarde para ciência. Eu estava tão desesperado que eu queria entrar em alguma coisa pública, porque eu não tinha muita alternativa. Eu prestei à tarde também. Eu entrei em engenharia de materiais, que ninguém sabia direito o que era, e entrei também em licenciatura em ciências. Né? Depois, obviamente, confirmei o curso de engenharia de materiais, que era um curso inovador, não se tinha muita ideia de como ele era. Ele surgiu, acho que basicamente em cima do Sérgio Mascarenhas, que eles tinham a noção de ciência dos materiais, achou que era
tinha alguma coisa no exterior. E só que isso era pouco ainda para delinear o curso que foi sendo feito ao longo do tempo, ao longo do curso mesmo, da primeira turma e das seguintes. E esse dia, então, que foi retratado e que é o dia que a gente comemora o aniversário da UFSCar, me conta como foi esse dia para você. Esse dia foi interessante, porque, como eu disse, era tudo muito precário, nem o ônibus vinha aqui. Aqui era tudo terra, era uma fazenda, né? E o ônibus deixava os alunos ali onde é hoje o hospital. Ali era o frigorífico, o ônibus parava ali. E aí a gente tinha que atravessar a estrada e vinha pelo eucalipto, ou vinha beirando a rodovia até entrar na universidade. E tudo por terra. A única parte asfaltada era da rodovia, que era pista simples. Uhum. Então, foi marcado o início, e aí chegamos lá, eram 100 alunos, e alguns funcionários e alguns professores. O Mário Tolentino, que a gente conhecia do vestibular, eu lembro também, acho que era o Janei, acho que já tinha ali. E como é que foi a inauguração? Nos reunimos em torno ali onde é hoje a frente da reitoria. Ali era a casa grande da fazenda, que obviamente funcionava a administração ali da universidade. Então estávamos todos reunidos ali. Aí contaram uma história da Universidade de Coimbra, que tinha uma tradição de começar o semestre com o sino. Estava a dona Carminda, que ela era a esposa do vice-cônsul de Portugal, e ela doou, acho que o sino, e contou essa história. Aí ficamos ali em volta, foram lá tocar no sino de inauguração. Aí puseram você vê como é que era, uma eletrola. Eletrola, talvez o pessoal mais novo nem saiba, era uma maletinha, vitrola, mas uma maletinha não. Que era uma vitrolinha que funcionava. Aí puseram um disco com o hino nacional ali. Mas, antes de colocar o hino, eles resolveram que um aluno e uma aluna deveriam hastear a bandeira. E o professor Mário Tolentino olhou lá e falou: é você. Eu nem sabia, lá fui eu, nunca tinha hasteado bandeira. E aí olhei assim, ninguém me orientou nada. Tinha uma cordinha de nylon verde e amarela. Eu falei: é essa aqui que eu tenho que puxar. E tinha o cabo de aço, né? E a menina ficou do meu lado. E a gente, ninguém se conhecia, né? Então, e aí começou o hino ali, e eu fui assistir até a metade do mastro, foi bem. Aí depois começou a ficar super pesado, porque, na realidade, era para você pegar pelo cabo de aço, com a ponta do dedo você subia a bandeira. Uhum. Mas eu fiquei lá no desespero, falei: estou inaugurando um negócio aqui, essa bandeira não sobe. Aí eu enrolava a cordinha de nylon na mão e puxava, aquilo foi machucando. Chegou uma hora que eu tive quase que me pendurar para poder hastear a bandeira, mas cumpri com o meu papel ali. Quase não, pelo que a foto mostra, praticamente pendurado. Eu estou pendurado ali, né? Fazendo uma força realmente, porque ninguém me orientou, né? Ninguém sabia nada. Bom, então foi isso. Aí teve a fala ali inicial e já descemos para a sala de aula. Já tivemos aula no primeiro dia. Já descemos e 4 horas de aula de cálculo. E onde que era essa sala de aula? A sala de aula eram 2 coelheiras que tinham ali
Hoje é ali, perto das ciências sociais. Uhum. Ali. 2 coelheiras que foram adaptadas para salas de aula. Então, tinha uma uma coelheira ali, uma sala de aula, que era da licenciatura em ciências e uma da engenharia. Então, aí já começamos a ter aula ali. Mas não tinha uma lanchonete, não tinha nada. Chegou, não tinha restaurante, não tinha nada. Então, na hora do almoço, a gente tinha que voltar de novo a pé, pegar o ônibus, vir para a cidade, se alimentar e voltar à tarde. Era esse o nosso esquema durante um período. E aí começamos a reclamar que não tinha nenhum suporte e tal. Aí apareceu uma senhora que vendia salgadinho, aí eles colocaram uma corneta, sabe essas cornetas de cidade do interior, de praça, que toca música? Amarraram na mangueira em cima, então no intervalo eles davam as informações para a gente e tocava música ali também. Então foi assim que começou. E tinha gado solto, aí onde é o gramado da bandeira, tinha gado ainda ali para baixo, até o lago, tinha um pomar, né? Era uma fazenda mesmo, né, que foi doada ou adquirida, acho que pela prefeitura, mas a universidade acabava ali no lago, né? Então era isso. Então não tinha nem nada, nenhum prédio construído. O estábulo foi sendo adaptado para laboratórios, laboratório de química, física ali, que é um prédio que tem até hoje ali na educação física, acho que é. E era isso que a gente tinha, basicamente. Eu não sabia que esse prédio da educação física, hoje ele está vazio, né? Porque a gente teve a enchente há alguns anos, mas não sabia que ele era um dos... Não, sabia que ele era antigo, mas não tão o antigo. da educação física, que teve enchente, é novo. É em cima aqui, é um compridão que tem ali na frente do banco. Aquele comprido ali era o estábulo da fazenda e ali foi adaptado na minha época para laboratórios. E depois de um tempo, a educação física inicialmente começou a funcionar lá. E depois foi para esse outro prédio que aí foi construído. Mas acho que ainda tinha alguns laboratórios, eu já não sei mais. E esses primeiros anos, Bárbara, como que lembranças que você tem, e de sentimento mesmo, tanto do curso, que você me fala que vai sendo construído conforme a primeira turma vai passando, né? Mas também com que velocidade que esse espaço físico se transforma, né? Da antiga fazenda, como que as coisas começam a ser construídas, como que você lembra desse processo? O processo de construção físico, ele começou basicamente com a construção desses 3 prédios que tem ali no SESC, que hoje é o SESC, né? Ali a gente acompanhava, para nós era um acompanhamento diário a obra ali, porque a gente sabia que estava numa coisa super precária. Nessas coelheiras tinha a sala de aula e tinha uma sala a mais que era a biblioteca. Tinha alguns livros ali, inicialmente. E a parte física a gente se preocupava porque a gente achava que precisava crescer. Então, acompanhamos muito a construção daqueles blocos, que depois as salas de aula foram para lá. Aí nós já estávamos no 2º ano de funcionamento da universidade, novas turmas tinham entrado, tanto de materiais e ciências, mas aí novos cursos, física, química, foram criados ali na sequência, então já tinham uma massa maior. Aí já tinha esses blocos que já tinham salas de aula ali. E a biblioteca também migrou para aquele espaço, que era um espaço mais adequado. Então, aí ficou ainda uma coisa muito precária em suporte para a gente. O ônibus começou a vir, asfaltaram o entorno ali da Praça da Bandeira,
E a entrada era pelo portal das era primaveras aquele ali? portal que tem a primavera. Uhum. Aí foi feita uma lanchonete. Que aí é o espaço que é o Forte Apache? Que era o Forte Apache, Uhum. e tinha uma parte que era uma lanchonetezinha, inicialmente era os donos do Caiçara, não lembro o sobrenome deles, mas que tocavam, arrendaram ali a lanchonete. Caiçara era o quê? Caiçara era o quê? Era um restaurante? Alguma coisa o Hotel Caiçara e tinha uma panificadora no centro, lá perto do mercado, que era da família. Uhum. E eles começaram a explorar ali a parte de lanchonete. Então, aí fechou-se esse Forte Apache. Era uma construção de eucaliptos, né? E onde é o departamento de artes, onde é o palquinho, né? Onde funciona a artes ali. Uhum. E ali começou a montar uma parte cultural, tinha uma assessora cultural, que era a Deia, ficou durante muito tempo, começou a fazer as programações culturais, e foi assim que começou a crescer. E depois de um bom tempo, começou-se a parte do norte do campus, né? Que aí com novos cursos, aí já era 74, 73, 74, já estavam começando a construir a parte norte. Uhum. E você falou lá na sua primeira resposta, a gente reclamava que queria melhores condições, tanto reclamou que você virou também, então, um primeiro momento aí do seu envolvimento com essas reivindicações da universidade, você é o primeiro presidente do DCE, não é? Sim, foi... porque nós estávamos... a UFSCar foi criada no bojo da ditadura militar. E o CAASO sempre foi uma referência de resistência, inclusive, à ditadura. E eles... eu já tinha um certo envolvimento político, e mais algumas pessoas. E a gente tinha muito contato com o pessoal do CAASO. E aí, o CAASO, os alunos queriam tutelar, criar uma filial aqui do CAASO, nós falamos que isso não, e resolvemos criar a gente queria criar um centro acadêmico inicialmente, mas a legislação não permitia. Então, nós tivemos que criar um diretório que tinha todo um caráter bem legalista, porque era o que se permitia. Uhum. E aí fizemos o estatuto, né, baseado em outras experiências, né? E eu fui eleito o primeiro presidente do DCE. Uma diretoria que tinha... Eu estava lá, o Zé Renato Cury, o Zezão, da Engenharia Química, também era da diretoria. Tinha a Geribello, que é professora da cidade, a Mara, que também é professora, que era o pessoal da licenciatura junto com a engenharia. Uhum. E o Ângelo Fernando Padilha, que também fazia parte. Então, era esse bloco, e que a gente topou começar a criar o DCE. Que ano que era isso, você lembra? 71, acho que é 71. Final de 70, começo de 71. E conseguimos um espaço para funcionar aqui, onde a gente tinha uma lojinha, era a sede, que é onde hoje é a DUFSCar. Aquele prédio que é preservado ali, era ali que começamos a funcionar. Não era bem ali, era do lado, mas... do lado, era um bloquinho que tinha ali. E com isso a gente começou a ter participação política também, de discussão e reivindicação.
do ponto de vista da própria universidade. Nós, inicialmente, não tinha nem órgão colegiado aqui, não tinha nada. Tinha o Conselho de Curadores, e aí nós começamos a reivindicar. Aí veio o primeiro reitor, que era o Heitor Gurgulino, que nos recebia para discutir. Ele tinha consciência do estágio que estava, né? Mas nós tínhamos também uma perspectiva grande. A gente sabia que essa universidade ia crescer, né? Porque tinha as pessoas envolvidas na construção, eram pessoas muito bem intencionadas e com boa formação, e nós tivemos muitos professores estrangeiros, porque não tinha as pessoas aqui, né? E as pessoas foram se formando também ao longo do tempo, enquanto atuavam como professores. Uhum. Então, é um início, ela foi crescendo, com um projeto grande, BID, para engenharia de materiais, que, quando ele se concretizou, permitiu que realmente o departamento fosse equipado, e aí nós passamos a ter melhores condições de laboratórios, porque tinha muita parte experimental no curso, né? Uhum. E dessa atividade no DCE, você lembra de algum embate principal, algum momento que foi específico, assim, marcante para você? Olha, a gente tinha que ficar brigando até para conseguir que a universidade ajeitasse na cidade um campo de futebol para jogar futebol. Não tinha nada, não tinha quadra, não tinha nada. Aí a reivindicação para que se criasse quadra, a primeira quadra, foi uma vitória para a gente. E a outra foi que nós, naquela oportunidade, como a gente tinha uma insegurança sobre o curso, principalmente a parte de engenharia de materiais, nós fizemos uma pressão muito grande para rediscutir o que era engenharia de materiais, do ponto de vista nosso. E nós fizemos uma paralisação de uma semana, que naquela época, você parar a atividade podia ser interpretado como uma manifestação política, e isso, para nós, foi um certo embate. Mas, além disso, a gente participava das discussões políticas que eram importantes na época de resistência à ditadura. Uhum. É muito comum, Bárbara, nos discursos sobre a UFSCar, mais institucionais, mas mesmo as pessoas falando sobre ela, a gente fala que algumas características que diferenciam essa universidade, que marcam essa universidade, foram forjadas naqueles anos iniciais. Então, a ousadia e inovação, por conta do curso de engenharia de materiais, depois a gente passa cada vez mais a falar a questão dos processos democráticos, participativos, a questão de compromisso social, a atenção à inclusão, tanto com permanência, depois com outros mecanismos como as ações afirmativas, mas isso muito nesse discurso institucional. Você que viveu essa história, não necessariamente só nesses 4 primeiros anos, né, mas talvez até um período um pouco mais alargado do que isso. Você percebe isso acontecendo ali e destacaria alguns momentos, algumas discussões que você vê que depois vão dar essa identidade mesmo para essa universidade até hoje? Eu percebo. Eu acho que nós tivemos uma influência muito grande da USP, né? Porque as referências que existiam aqui eram da USP. E a USP já tinha uma tradição de qualificação profissional, de acadêmica, né? Mestrado, doutorado e tal. E aqui já nasceu com isso. Então, as pessoas, desde o início, já tinham preocupações, os docentes, de se qualificarem. Então,
não se contratava, alguns eram contratados de fora, que já vinham com doutorado, ou alguns vinham em tempo parcial. Eu tinha aula de sábado com o Rogério Cerqueira Leite, todo sábado, né? Tinha aula com o Luiz Duarte, que eram pessoas que já tinham doutoramento, né? Mas quem tocava o dia a dia, o Zé Roberto Gonçalves, o Dionísio, eram as pessoas do dia a dia. Esses estavam começando a se formar, mas já davam aula e faziam o mestrado simultaneamente. Começando mesmo, né? Eram graduados, só uma coisa que hoje é praticamente impensável. Impensável. Né? Mas aqui só se contratava basicamente graduados. Mas já com compromisso, a pessoa já se sentia compromissada em fazer mestrado e doutorado. E isso se refletiu, inclusive, esse diferencial, quando nós, no movimento docente, criamos o Andes, o movimento nacional. As universidades federais não tinham essa cultura. Nós éramos uma exceção, onde basicamente todos os professores tinham titulação, né? Lá no sistema federal não existia isso. O professor era titular, mas ele não tinha mestrado. Era uma coisa bem precária. E aqui não. Aqui, para você subir na carreira, você tinha que ter mestrado, você tinha que ter doutorado, e nós brigamos muito para preservar isso ao longo do tempo. Então, eu acho que essa cultura ela veio lá desse começo. Então, eu acho que esses professores, idealizadores dos cursos e também da própria universidade tiveram essa preocupação, e isso foi inoculado na concepção da universidade, que persistiu ao longo do tempo e hoje é essa potência que nós conhecemos. E aí vem se somar isso, essa qualificação, nesse discurso que eu falava, essa ideia de uma universidade muito compromissada com a transformação social, seja pelas suas atividades em parceria com a sociedade, atividades de extensão ou pesquisa socialmente referenciada, seja por mecanismos de inclusão de pessoas mesmo, primeiro na graduação e também na pós-graduação, que vão sendo criados. Como que você percebe, você falou dessa parte da qualificação, né? E como que você percebe que essa outra preocupação surge? Se há um momento histórico, por exemplo, que isso vem mais forte, como é que vai se construindo essa ideia de que havia também, para além desse compromisso com a qualidade do conhecimento e, portanto, com a qualificação do corpo docente, mas também de que fosse uma universidade que fizesse diferença para o país, para a cidade, né, na transformação da sociedade de forma mais geral. Eu acho que a própria situação em que a gente tinha um país que brigava para voltar a ter democracia, ela foi criando esse clima. Mesmo quando eu estava no movimento estudantil, a gente já tinha preocupação com a permanência daqueles que eram mais carentes. O próprio DCE criou o mecanismo de arrecadar recursos para dar bolsa para os estudantes. O próprio DCE, nós nunca tivemos trote, né? Desde o primeiro ano não, porque nem tinha veterano, mas a primeira turma em relação à segunda, nós já tiramos por deliberação que não faríamos trote. Nós fizemos recepções, fizemos churrasco para o pessoal. Então, era outra preocupação. E a virada, eu acho, foi quando, um pouco mais à frente, se criou a DUFSCar, o movimento docente, aqui na UFSCar. Quer dizer, onde se forçou a criação de órgãos colegiados, a democratização da universidade, ela se deu por pressão principalmente da DUFSCar, né? E que eu tenho muito orgulho de ter participado da fundação, de ter sido presidente da DUFSCar também. E eu, Newton Lima, várias pessoas que
tinham preocupações, inclusive sociais, e que batalhavam por uma universidade inclusiva, a gente teve oportunidade de colocar isso realmente como política da instituição. Queria que você me contasse mais sobre esse momento, então, tanto o momento de criação da DUFSCar, a questão de como que então ela passa a ter esse papel na luta pela democratização, como que essa luta se dá, mas também como que vocês se inserem naquele momento em movimentos nacionais. Você mencionou, por exemplo, a criação do Andes, então como que foi isso para vocês aqui? Que grupo é esse? Como que isso leva à criação da DUFSCar? E aí como que a partir desse lugar também vocês vão dialogando com esses outros movimentos mais nacionais? A primeira turma, nós concluímos o curso em 1974, final de 74. Eu fui para São Paulo, junto com um grupo de formandos, e fomos admitidos no Instituto de Energia Atômica, que funciona na cidade universitária hoje é o IPEM, mas antes era o Instituto de Energia Atômica. E fomos admitidos como bolsistas para desenvolver pesquisa, e aí aproveitamos para começar a fazer pós-graduação. Não existia, basicamente, pós-graduação em engenharia de materiais, e eu comecei a fazer as pessoas que tinham feito a engenharia de materiais tinha 3 ênfases, né? Que era metalurgia, cerâmica e polímeros. Quem tinha a ênfase de metalurgia tinha engenharia metalúrgica, podia caminhar para esse lado. O pessoal de cerâmica e o pessoal de polímeros foi mais para o lado da engenharia química. Nós começamos a fazer a pós-graduação lá e trabalhávamos como bolsistas no Instituto de Energia Atômica. E em 77 eu conheci na pós-graduação, fazendo pós-graduação, o Newton. O Newton tinha se formado na USP, em São Paulo, na Poli, e estava fazendo pós-graduação, e nos conhecemos na pós-graduação. Eu fazia disciplinas junto com o Zé Renato, com o Zezão, e conhecemos o Newton. E o Newton tinha acabado de ser contratado aqui pela UFSCar para trabalhar na montagem do curso de Engenharia Química, que tinha sido o curso tinha sido criado em 76, mas não tinha departamento, não tinha pessoal fixo. Eles só estavam os alunos fazendo o curso básico. E a parte de criação da engenharia química, o Newton foi o primeiro a ser contratado. E aí ele me convidou, eu e o Zezão, se nós não queríamos vir para uma universidade do interior. Ele não sabia que nós tínhamos sido formados aqui. Né? E aí, quando ele falou que era UFSCar... Jura? Nós olhamos um para o outro, eu e o Zezão, né, falamos, pô, vamos voltar para lá, né? E aí voltamos como professores. E aí a gente já tinha vivenciado todo esse início e percebemos que aqui não tinha avançado a criação de órgãos colegiados e tal. E, para isso, nós começamos a estruturar uma associação, que foi a DUFSCar. Aí, rapidamente, a instituição quis criar uma associação paralela, porque, óbvio, nós estamos em plena ditadura, isso era assim mesmo. Então, criar uma associação paralela que pegava funcionários e docentes, que depois veio a ser a UFSCar, mas aí nós não aceitamos isso, criamos a DUFSCar,
e passamos a atuar Não existia o Sindicato dos Técnicos também ainda, né? Mas foi criou junto, né? Tá. Praticamente. Uhum. Aliás, a primeira assembleia de fundação do Sindicato dos Funcionários fui eu e o Zezão que dirigimos porque eles escolhiam na hora ali e nós que participamos ali. Praticamente, acho que é o primeiro, segundo, não sei. Mas já o sindicato permitia, inclusive, professores. Mas aí nós, paralelamente, já estávamos trabalhando na criação de uma associação de docentes e fundamos a DUFSCar, que foi, junto com o sindicato dos servidores, com o DCE, que já era um DCE, quando eu voltei, já era um DCE livre, ou seja, eles tinham feito um movimento, tinham conquistado um restaurante universitário. Né? Esse livre vem, então, desse rompimento com aquele legalismo que você colocava da época da ditadura. Né? Ele manteve o DCE e tal, mas foi colocado um livre porque ele desvinculava. Enquanto era DCE, ele tinha como se fosse uma vinculação teórica com a instituição, né? Que era o regime obrigava a isso. Né? Aí teve esse movimento do DCE livre e aí passamos a brigar muito para a criação de órgãos colegiados, para a eleição de reitores. Tivemos, basicamente, das federais, acho que a primeira universidade a eleger reitor foi a UFSCar, né? Fazendo, inclusive, eleições paralelas, não eram nem institucionais, eram feitas pelas entidades. Né? E isso foi marcando a universidade, a luta por uma universidade mais livre, que tivesse liberdades, inclusive, de expressão, de se posicionar, defesa da sociedade como um todo. Isso foi sendo marcado. Né? E começamos a participar do movimento nacional, ou seja, tentar, através dessas associações, fazer um movimento nacional em defesa das universidades públicas. E esse foi o foco inicial. Né? Algumas universidades já tinham associações dessas federais, e aí nós participamos da organização do primeiro congresso, que criou o Sindicato Nacional, que foi em Campinas, o congresso. Então, participamos com um grupo grande daqui, onde o Newton já saiu como secretário, depois como presidente do antes. Então, nós tivemos sempre uma participação muito grande no movimento nacional. E logo que eu cheguei, Bárbara, eu lembro, posso estar inventando, vou checar isso com você agora. Eu lembro que a história que vocês me falavam, agora passando da UFSCar para depois um outro lugar que você vai ocupar, que é o lugar de reitor, mas outros antes de você, inclusive, que em certo momento esse movimento docente toma conscientemente a decisão de ser gestão da universidade, entendendo que isso era importante. Isso é fato que eu estou falando? E se você puder me contar um pouco sobre isso. O que é que acontecia? Nós trabalhávamos para eleger, escolher os nossos dirigentes. Tivemos sucessos e insucessos, porque a ditadura não engolia esse tipo de coisa. Você apresentar, na época, não era uma lista tríplice, era sextupla. Nós tínhamos que ter 6 nomes. E aí, bom, em algum momento, o Saad veio na sequência do Gurgulino. E aí depois, teve o Luiz Edmundo, depois o Saad,
o Luiz Edmundo ainda não foi direto. O Saad já teve alguma participação nossa dos movimentos aqui na escolha. Depois a gente queria reeleger o Saad, porque ele tinha sido, na nossa visão, um bom reitor, e foi mesmo, né? E aí o governo não permitiu isso. Aí nós elegemos uma lista sêxtupla, onde nós tínhamos professores de renome nacional. Dalmo Dallari, o Rogério Cerqueira Leite, eram 6 nomes e que não eram palatáveis para o sistema militar que nós vivíamos. Aí eles pediram que refizesse a lista e os órgãos colegiados da UFSCar repetiram a mesma lista. Aí eles promoveram uma intervenção na UFSCar. E com isso foi nomeado como interventor o vice-reitor da USP, na época que era o Ferri, que foi muito hostilizado pelo campus, porque as entidades, a universidade não queria aquilo, né? Então ele teve muita dificuldade para acessar a própria reitoria. Ele administrou durante uns 4, 5 meses a Universidade do Hotel, né? A reitoria estava tomada por professores, por funcionários, por estudantes. E só depois de muito tempo ele conseguiu ficar mais, acho que 1 ano e meio aqui, e depois tivemos eleições novamente. Aí o Munir que era um professor da USP, mas que era cedido aqui na engenharia de materiais, foi junto com o Sebastião. Aí nós resolvemos, não é que resolvemos que a gente tinha pessoas que poderiam contribuir com a administração também. E aí a eleição do próprio Sebastião teve uma participação grande da comunidade, depois o Newton, né? E aí não era o sindicato, mas as pessoas que tinham visão de uma universidade que fosse forte academicamente e tivesse compromisso social. Esse era o nosso slogan. E aí foi indo nas eleições seguintes com pessoas que tinham esse compromisso, que batalhavam por uma universidade que fosse academicamente importante, mas que tivesse compromisso social. Essa era a bandeira. Isso você vê vendo dessa experiência no movimento docente, disso Sim, que foi sendo construído no movimento docente. Nós fazíamos tudo, na realidade. Ninguém aqui foi contratado nesse período, no começo, já com doutorado. Nós viemos como auxiliares de ensino, viajávamos para fazer pós-graduação, ou iam para o exterior, alguns que conseguiam a bolsa e o departamento conseguia absorver, né, a sobrecarga. Outros viajavam. Eu viajei para São Paulo para acabar mestrado, doutorado, o Newton, o Zé Renato no mestrado, e depois alguns foram para o exterior, mas a gente tinha que dar aula, tinha que fazer administração, porque quando eu voltei em 77, o Newton era o chefe do departamento que estava se estruturando. Eu já virei vice-chefe, depois virei chefe. E assim foi, né? Então a gente fazia movimento junto, fazia trabalho acadêmico, fazia pós-graduação, fazia administração. Nós nunca deixamos cair a peteca, nós sempre fizemos tudo.
A universidade inteira fazia esse tipo de coisa e tinha uma participação grande, né, nas decisões. A gente realmente se reunia, fazia assembleia para poder decidir as coisas que eram importantes para a universidade. E encaminhava isso para a administração, para aquele reitor que estava lá, ou para aquela equipe que estava administrando a universidade. Eu acho que isso que foi criando o clima super importante de referência no Brasil. A UFSCar virou uma referência. Uhum. E por que você acha, eu sei que em parte você já está me dizendo, mas por que você acha que ela foi virando essa referência? Como que isso foi acontecendo? Eu acho por causa dessas preocupações. Quem estava aqui e que atuava não fazia só a parte acadêmica. Uhum. Nós fazíamos parte acadêmica, mas nós fazíamos trabalho político também e nós fazíamos administração. Uhum. Né? Nós queríamos uma universidade que estivesse na mão da comunidade. Uhum. Nós não queríamos que viesse de fora uma pessoa que a universidade não conhecia e que não respeitasse aquilo que nós defendíamos, que era uma universidade inclusiva, que fosse uma universidade academicamente importante, né? Então, a qualificação docente era importante para todos nós, né? O respeito ao trabalho era algo que, para nós, sempre foi muito importante. Uhum. E aí você vira reitor, né, em 2000? Não foi bem assim, eu fui vice antes. É verdade, você foi vice-reitor primeiro, é fato. Eu tinha já todas as pessoas que nós trabalhamos, inclusive elegemos na reitoria, tinham experiências administrativas também, né? Que é importante, não basta ser só um pesquisador, você precisa ter noção. Claro que é importante a parte acadêmica, mas você ser um bom administrador público, que é diferente de uma fábrica, né? É outra coisa. Então, eu participei da eleição quando o Zé Rubens foi eleito reitor, eu fui vice, né, dele. E a gente já trabalhou, foi uma inovação dessa universidade, a eleição por equipe. Uhum. Então, quando a gente se apresentava para a comunidade, a gente já dizia com quem a gente ia trabalhar. Essa foi a primeira eleição em que isso aconteceu ou não? Não, ou antes acho que na do Newton já foi assim. Uhum. Já tinha a eleição da equipe inteira. A comunidade tinha o direito de conhecer com quem ela ia trabalhar. Então tinha todo um trabalho de montagem de equipe, que não é fácil. E tivemos sempre oposição também. Foi sempre... chegamos a ter disputa com três chapas, né? Uhum. E eram disputas... do ponto de vista democrática, né? Quer dizer, eram colegas que estavam lá com outra visão, né? E eu participei dessa eleição com o Zé Rubens como vice-reitor. A gente tinha quase que virado já quase que uma tradição, né? O vice-reitor, obviamente ele tinha um conhecimento grande da administração que ele adquiria como vice-reitor, e a comunidade acabava elegendo, na eleição seguinte, ele como reitor, né? Até porque já conhecia ele como administrador também. Uhum. Então, isso veio acontecendo. Aconteceu com o Sebastião, com o Newton, comigo. Com o Zé Rubens, né? Zé Rubens foi vice do Newton. O Zé Rubens foi vice do Newton. Então, durante um período, isso acontecia dentro do contexto da própria estrutura da universidade. E aí, quando você vira reitor nos anos 2000, você vai ser o primeiro reitor com um mandato de 8 anos, né, com 2 mandatos. E aí, hoje, quando eu fui
me preparar, confesso que eu tinha até esquecido de quantas transformações profundas aconteceram nesses 8 anos, né? Porque só para citar algumas, talvez as principais, a gente teve o movimento de expansão começando, primeiro com Sorocaba, enquanto campus, alguns cursos sendo criados ali também, mas um campus inteiro, né? Até ali tinham ido São Carlos primeiro, mas já cedo Araras, então São Carlos e Araras, aí cria-se Sorocaba. Depois esse movimento de expansão vai ter essa transformação que mudou, sem dúvida nenhuma, a cara dessa universidade, não só dela, né, mas delas, nesse contexto específico aqui nosso hoje, que é o Reúne. Mas você tem também o início da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, então é o início de uma experiência que era completamente nova para a universidade naquele momento, que é a educação à distância, com um número grande de alunos, com 5 cursos, o programa de ações afirmativas, então é muita coisa, apesar de serem 8 anos e não 4, mas é muita coisa, essa universidade se transforma muito. Como foi ser o líder desse processo? Eu tive um privilégio nessa história, né? Como vice, na administração do Zé Rubens, nós tivemos, e um pedaço da minha primeira administração, nós tivemos um momento muito difícil para as universidades. Uhum. Foi um momento em que a gente esperava que fosse ter um salto, né? Que foi o governo Fernando Henrique. Por ele ser um professor universitário e tal, a gente imaginava ter uma visão mais progressista. Tal. A gente imaginava que as universidades teriam um suporte, e foi um momento muito difícil, né? Onde nós passamos basicamente, em termos salariais, 8 anos sem reajuste. Nem reajuste tinha, né? Não tínhamos recurso nem para Xerox, era para fazer ligação interurbana. A reitoria tinha que administrar ligações de telefone. Era uma coisa assim, muito, muito precária. Então, o começo da minha gestão, ainda peguei 2 anos ainda da administração do Fernando Henrique. Depois teve a eleição do Lula, que o primeiro mandato dele foi devagarzinho, foi melhorando, mas o segundo mandato dele, ele teve o start de fazer uma expansão no sistema. Nós trabalhamos muito na Andifes para que se fizesse uma expansão do sistema federal, né? E brigamos muito para que isso acontecesse, e aí conseguimos atuar junto ao governo para que ele promovesse essa expansão, que foi se concretizar no Reúne, né? Então, a UFSCar passou a ter a condição. Antes do Reúne, nós já tínhamos conseguido um campus em Sorocaba, né? Também conseguimos recursos para fazer a expansão norte do campus, uhum. Né? Que foi quando começa a construir quando começa aqui a construir mesmo, lá para cima. Foi na nossa época também que a gente tinha conseguido. Essa transformação física veio junto com todas essas outras que eu mencionei. Então, nós, além de crescermos aqui dentro, nós passamos a crescer fora, porque o sistema federal no estado de São Paulo era só o UFSCar. Na época. Depois que se criou a Unifesp, né? Que era uma faculdade de medicina, né? E aí por isso esqueci do curso de medicina também, que também é criado na sua gestão. Foi na minha gestão aqui que nós criamos a medicina. Então, tivemos essa sorte de ter o governo Lula na época, que ele já tinha conseguido acertar no primeiro mandato a situação da econômica e passou a investir
pesado na educação. Então, aí veio o Reúne, a expansão do sistema como um todo, né? Então, nós conseguimos... Inicialmente, a gente já tinha criado o campus de Araras, que foi o Newton, na época do Newton. Isso aí acho que é importante. O Newton foi muito corajoso de ter incorporado aquilo, né? Aquela unidade. Ali era uma unidade do Proalco. Uhum. Aliás, era a unidade mais importante de pesquisa que o Collor desativou, né? O Collor colocou todo mundo em casa, recebendo, e não podia trabalhar, né? Ele pôs até em disponibilidade os guardas. Então, o prédio, equipamentos foram saqueados. Era um absurdo, né? As aberrações que nós já passamos no nosso país, né? E o Newton teve a visão de solicitar que aquilo virasse um campus e conseguiu que isso acontecesse, inclusive com a incorporação dos pesquisadores. Então, isso fez com que ele respondesse um processo depois, pra vocês terem uma ideia. Não sabia. Mas, no fim, acabou dando tudo certo e hoje é um campus importante, né, da UFSCar e uma referência também no Brasil. E eu consegui recursos para que a gente criasse um novo campus e no interior, né? E aí comecei a procurar locais. Eu tinha tido muito apoio aqui na UFSCar da Yara Bernardi. Ela acreditou muito na UFSCar, colocando emendas. Acho que fui o primeiro reitor a ir atrás de emendas, né? E consegui várias emendas de parlamentares, e ela foi uma entusiasta, ela nos ajudou bastante. E aí, na hora que eu consegui recursos para a instalação de um campus, nós procuramos ver se a gente conseguia atender a demanda daquela região, que era uma região importante de São Paulo e que não tinha vagas públicas, só privadas lá. E aí procuramos algumas cidades da região, mas nenhuma tinha as condições que nós conseguimos com o prefeito de Sorocaba, que na época era o Vitor Lippe, que era um prefeito do PSDB, e que foi um grande parceiro. Eu coloquei as condições para que a gente tivesse um campus lá, e ele desapropriou uma área, ajudou na infraestrutura, e nós, com isso, fizemos um projeto de campus, né? Coisa que a gente nunca tinha tido aqui, porque aqui foi crescendo aos poucos. Lá não, lá nasceu com um projeto de campus já. E fizemos a implantação do campus de Sorocaba, que foi inaugurado pelo Lula, inclusive, né? E essa expansão física foi importante, mas outras coisas são muito importantes. A criação das ações afirmativas, para mim, como reitor, foi uma das coisas mais importantes que eu acho que eu poderia fazer, né? Foi abrir espaço para que o público que ficava fora... Eu fui acompanhando, você trabalhou comigo ali, você sabe. Eu acompanhava o ingresso dos alunos, o perfil dos alunos que estavam ingressando na UFSCar. E, ano a ano, o ingresso de estudantes de escolas públicas ele foi caindo violentamente, porque a universidade foi ficando cada vez mais famosa, né? E o grau de demanda foi aumentando violentamente. Então, a relação aluno por vaga era enorme. E aqueles alunos que tinham mais dificuldade por terem estudado em escolas públicas ou não terem tido um suporte de um cursinho, eles não tinham chance quase nenhuma de ingressar na UFSCar. Então,
foi uma luta de quase 4 anos para a gente montar o programa de ações afirmativas e apoiar, ter o apoio da comunidade para que a gente pudesse, uma universidade de ponta, reservar vagas para esse público, para aqueles que vinham de escola pública, para aqueles que eram negros, para indígenas. Então, foi uma experiência importante. Acho que nós tínhamos tido, nas federais, a primeira experiência que foi da UNB e depois aqui. Então, acho uma coisa importante e dentro daquela visão que a universidade tinha desde o começo. Não basta só ser importante academicamente. Ela tem que ser relevante socialmente, ou seja, permitir o acesso das pessoas para que as pessoas possam ter acesso à educação, que é o que muda a perspectiva de vida das pessoas hoje no país. Esse projeto que a gente está começando agora, ele vem muito da ideia que, sim, a instituição é maior do que as pessoas que a compõem, né? Ela existe para além das pessoas, inclusive, mas, de outro lado, ela é construída pelas pessoas, a partir das pessoas que estão nela nos diferentes momentos. Então, eu insisti bastante antes que você falasse, bom, por que essas características foram surgindo? Acabei não falando isso, mas penso muito que é porque um determinado grupo de pessoas estava lá, né, naquele momento, se reuniu e isso foi indo nessa direção. E aí, agora há pouco, estava pensando da sua gestão, um momento que pelo menos para mim foi muito marcante, simbolicamente, inclusive, que é um conselho universitário, que é justamente o de votação do Reúne. A gente tem ali muita resistência, né, em geral e de estudantes em particular, porque realmente era uma transformação muito grande, e aí declaradamente o que se colocava era um receio de, bom, mas e as condições, como é? E aí a resistência se torna tão grande que tem ali um conselho universitário que você insiste naquela votação e a gente faz a votação levantando cartões de cores diferentes, porque não era possível fazer o debate verbal, a votação verbal. Claro, as discussões já vinham acontecendo há um bom tempo, não é que não há discussão, mas naquele momento da votação aquilo era impossível porque o movimento estudantil estava ali resistindo àquilo, era a posição do movimento estudantil naquele momento, fazendo barulho, então a gente tinha que votar com cartões. A partir desse dia que acho que foi muito marcante, inclusive, assim, de como você levava esses processos, eu fico pensando, quando você estava contando lá no começo, eu já pensei nisso e agora trago isso, você tinha vivido aquelas condições, você falou das coelheiras, né? Como é que você se forma num campus que era uma fazenda, um curso numa área que nem existia até aquele momento no Brasil, e aquilo vai sendo construído e você trabalhando já no movimento de reivindicação, mas vendo hoje, por exemplo, no que se tornou essa universidade, ou vendo ali naquele momento daquela votação, que começou daquele jeito, foi difícil, mas olha onde a gente está hoje. Então, o quanto desse menino que se formou lá, que viveu aquelas situações, você imagina que estava presente nesse dia particularmente, mas não trouxe o dia mais simbolicamente, mas na sua gestão e nas decisões que você toma de expandir, de sim levar essa universidade para uma expansão e para as ações afirmativas, inclusive, como você colocou agora. Veja, isso está muito ligado também à minha trajetória de vida, né? A educação e, basicamente, a ter tido a chance de fazer um curso superior foi o que mudou minha vida. Meus pais não tinham dinheiro para nada. Eu trabalhava para poder juntar dinheiro para fazer cursinho. E trabalhava de dia e estudava à noite. Quer dizer, era muito difícil. E eu sabia, eu tinha convicção que nós precisávamos expandir o sistema público, né? O sistema privado tinha tido um salto muito grande no governo Fernando Henrique. O Paulo Renato, que era o
o ministro, ele era um adepto embora fosse originário da Unicamp, ele liberou o crescimento das universidades privadas, ou do ensino privado em geral. Então, nós tínhamos uma relação de vagas públicas que foi ficando, como o sistema não crescia, não se criava. Para criar um curso aqui era um inferno, né? Difícil, porque sobrecarregava quem já estava, não contratava, não podia contratar professor. Vocês imaginam, dá para imaginar o que significa isso para a universidade. Então, eu tinha na minha cabeça que a gente precisava, da minha luta, né, expandir o sistema, precisava aumentar mais o número de vagas e, particularmente, de instituições no estado de São Paulo. A gente tinha Minas Gerais, tinha várias universidades, porque os presidentes mineiros criavam universidades nas suas regiões. O Rio Grande do Sul tinha várias, mas aqui no estado de São Paulo nós éramos um ovinho, era a pequena notável, né? Era a UFSCar, com grande conceituação acadêmica, tal, mas era pequena, muito pequena. Então, a luta para poder expandir, ela foi uma luta grande. Então, nós, quando conseguimos ir colocando, aí já através da Andifes, no governo, era o Haddad, o ministro, a perspectiva de se criar um programa para expansão. A Andifes chegou a ter um programa redigido que nós entregamos para o governo, né? de expansão. O Reúne começou, inclusive, a ser discutido. Eu era presidente da Andifes também, né? Então, a perspectiva de se criar uma expansão foi trabalhada aqui dentro. Nós tivemos muitas reuniões para discutir a expansão da UFSCar, né? Mas existia um receio muito grande, né, dos estudantes, principalmente, que eles achavam que ia precarizar o resto. Mas a gente tinha um compromisso do governo, do Fernando Haddad, de que a gente teria suporte. Tanto é que nós discutimos a criação dos cursos e as contratações, as demandas que cada curso ia ter, tanto de espaço físico quanto de contratações. E elas foram sendo cumpridas pelo governo, né? Então, mas a gente precisava, depois de ter feito toda a discussão, a gente precisava só da deliberação de que a UFSCar ia participar do Reúne. E praticamente todas as universidades já tinham deliberado. Quem não deliberasse não ia participar desse programa. Era um programa. E os estudantes resolveram que eles não iam deixar de deliberar. Então, eles inviabilizaram, acho que uma ou duas reuniões. Estou cancelar, a verdade. Do conselho, né, com manifestações, algumas até meio ostensivas, tal, mas que a gente já sabia trabalhar com isso, né? E aí a única alternativa que eu via era nós fazermos uma reunião relâmpago, com votação em cartão, né? Para isso, nós enviamos para a casa de cada membro os cartões, cartão verde, vermelho e amarelo, com orientação de que a reunião ia se instalar e ia ter a votação. E marcamos a reunião no Anfinorte, que é esse aqui que nós estamos, e não lá na reitoria. E que, quando os alunos vieram para inviabilizar a reunião, a gente já tinha votado. Então, já estava decidido que a UFSCar participaria do Reúne. E que foi uma decisão acertada. Eu fico imaginando se a UFSCar
não fizesse parte desse momento histórico de expansão do sistema, nós hoje teríamos um ruído no sistema federal, né? Então, para mim, foi um momento importante a adesão da UFSCar, claro, com todas essas... Mas esses percalços que nós enfrentamos, a gente estava acostumado a fazer isso. O movimento estudantil, o movimento de servidores, o movimento docente sempre foi muito ativo na UFSCar, né? E sempre nós soubemos trabalhar com isso. Invasão de reitoria, não tem problema. Nós continuamos trabalhando, eles ficavam no saguão, a gente trabalhava meses. Ia lá para fazer reunião, assembleia, chamava o reitor, nós íamos lá na assembleia. Nunca tivemos medo, até porque tivemos a nossa atuação, origem sindical forte. Então, isso nunca nos nunca colocou medo e nunca tivemos grandes problemas do ponto de vista de preservação, nunca se quebrou nada, até porque a gente respeitava, discutia, conversava e uma hora a gente se acertava. Barba, a gente conheceu aqui, obviamente, a sua trajetória de vida absolutamente imbricada, a sua história aqui na UFSCar. Confirmei com você antes que uma das suas filhas fez toda a formação aqui. Seus netos estudaram aqui muito pequenininhos, né? Na UAC. UAC. A gente tem, então, inclusive, em fotos, eu estava mexendo essa semana nas fotos e via umas fotos que a gente fez não deles, né? Na UAC, eles acabaram aparecendo, que depois a gente usou em relatório. Então, a gente vê essa relação muito grande. Depois, você, inclusive, você falava lá no começo para mim que você veio não só para UFSCar, mas para uma cidade que você mal tinha ouvido falar, e depois você vira prefeito dessa cidade, numa perspectiva muito ainda ligada à universidade também, quando a gente pensa no hospital, na questão de saúde, tudo isso. Desse lugar, então, eu queria que, para a gente terminar, você falasse um pouquinho para mim, quando você pensa o que é a UFSCar para você, né? E o que você sente, a gente falou desse momento que já faz agora aí um tempo em que ela tem essa mudança grande, essa expansão, que começam as ações afirmativas e hoje essa universidade é muito diferente por causa disso. O que você sente quando você olha para ela hoje nos seus 55 anos? Eu fico emocionado, porque eu vejo hoje quer dizer, para quem conheceu tudo isso, para mim é motivo de muito orgulho. Eu sinto muito orgulho da UFSCar, né? E de ter participado ativamente da sua história. Eu acho que tem, não só eu, várias outras pessoas participaram da construção da UFSCar. Eu tive o privilégio de participar desde o primeiro dia, né? Então, eu e mais alguns aqui, né? Que o Zé Renato, que é o Zezão, o Anhele, da Materiais, foram da minha turma. Então, nós vivenciamos o crescimento dessa universidade. Eu participei muito ativamente da sua expansão, da sua administração. Sempre acreditei nela, né? E acreditei que se nós tínhamos uma universidade pequena que era uma referência, ela podia ser uma referência também grande para os outros. Então, eu tenho muito orgulho de ter ajudado a criação de cursos aqui importantes, da medicina, que era um desafio, né? Que foi feito numa parceria com o Newton, que também tinha sido reitor como prefeito. Então, só consegui criar a medicina aqui porque o Newton topou criar o hospital, porque eu tinha convicção, e pelo que eu via no sistema, na época, não existia EBSER, não existia nada disso, os hospitais praticamente arrebentavam a estrutura das universidades, porque elas não tinham recurso para manter um hospital. Não é brincadeira, né? Então, eu nunca concordei em criar um curso
com o hospital nas condições que tinha. E o Newton topou criar um hospital municipal, e aí ele tinha outras fontes de recursos para poder manter esse hospital. Então, inicialmente foi isso, né? Eu tenho muito orgulho de ter topado e junto feito esse desafio, ter feito toda a expansão, ter colocado essa universidade, ajudado a colocar essa universidade como uma referência no nosso país e no exterior, e ter vivenciado essa universidade, para mim, é tudo, né? Cada dia que eu venho aqui, eu sinto mais orgulho, né? Sei que o momento não é um momento bom ainda, mas eu tenho expectativa que isso melhore, né? A perspectiva agora de crescimento, tem novos campos, ou mais um campus que tem a perspectiva, tenho confiança de que a reitoria tem todas as condições de colocar as necessidades dos campi que nós já temos, para que não só o novo seja criado, mas que a gente consiga preservar e ampliar a nossa atuação também naquilo que já está instalado. Então, acho que a UFSCar hoje é um trem-bala, né? Ele anda a uma velocidade muito, muito grande do ponto de vista acadêmico, de conceito. Quando eu rodo, eu tive a oportunidade de trabalhar na NCTI também. Eu fui secretário nacional de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, devido ao perfil de ter sido prefeito e também reitor, né? Então, trabalhei por quase 3 anos, e eu tinha, cada lugar que eu ia do Brasil, que eu rodei muito com os programas que a gente criava, eu encontrava sempre alguém que chegava lá: eu estudei na UFSCar. Então, essa universidade hoje, ela não é de São Carlos, ela é do Brasil e do mundo. Então, para mim, é tudo na minha vida em termos de formação. Claro, tem minha família, mas a UFSCar, eu tenho ela no meu coração.